Já ouviste falar? Leste algum site? Ouviste alguma notícia Boa tarde, morreram todos. a falar sobre repúblicas e ficaste a perguntar? Que show da Xuxa é esse? Bom, aqui nós vamos responder a essa pergunta sobre o que é uma república. Sejam muito bem-vindos à Voz de Abril, eu sou Miguel e hoje vamos começar uma série de vídeos sobre formas de governo. Nome: Projeto Governos. E sim, todas as séries vão ter o nome de projeto. Achei fixe. E o que é que vamos falar? Praticamente todas as formas de governo. Passa aqui. Vamos falar sobre repúblicas, monarquias, ditaduras, teocracias e vamos também responder à linda pergunta que muita gente faz: o que é uma monarquia? Mas não neste vídeo. Portanto, agora vamos começar com o que é uma república e depois vamos passar para os outros tipos de república e pronto. Perceberam? E no coisa também está a ordem de vídeo por vídeo. Portanto, vamos passar agora à resposta da pergunta: o que é uma república? Uma república é basicamente uma forma de governo onde existe um chefe de Estado que representa o país internamente e externamente, controlando a diplomacia do país. Portanto, ele vai a todos os eventos importantes de dentro e de fora do país. Normalmente também tendo o poder militar. Ele promulga todas as leis aprovadas no Parlamento e, dependendo do tipo de república, nomeia o chefe de governo e dissolve o Parlamento. Também existe um chefe de governo que governa o país, formulando as políticas públicas e propondo as leis no Parlamento. Ele também controla os orçamentos e gera a administração do Estado, liderando o Conselho de Ministros e gerindo a cooperação entre eles. Dependendo do tipo de república, o chefe de Estado e o chefe de governo podem ser a mesma pessoa, que no caso vai ser o Presidente da República. Isso acontece em repúblicas presidencialistas. Se o se o chefe de governo e o chefe de Estado não forem a mesma pessoa, o chefe de Estado é o Presidente da República e o chefe de governo é o Primeiro-Ministro. E agora, como é que ele chega ao poder? O Presidente da República normalmente é eleito democraticamente, mas sempre há algumas exceções na democracia. Tem um mandato limitado e em alguns países pode se reeleger, alguns mais que outros. E o Primeiro-Ministro normalmente não é eleito diretamente. O que é que isso significa? Que as pessoas votam no partido e o partido escolhe quem é que vai ser o Primeiro-Ministro. Mas normalmente o partido já acaba falando quem é o Primeiro-Ministro no começo das eleições, então é uma eleição indireta, direta, podemos dizer assim. Porque é indireto, porque o partido que escolhe quem é que vai ser o Primeiro-Ministro, mas eles já falam desde o começo da campanha. Numa república, os poderes também são divididos, em que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, se existe, são o poder executivo, sendo eles que propõem as leis e formam o governo. Também tem o Parlamento, que é o poder legislativo, que aprova as leis e também propõe algumas leis. E os tribunais, que são o poder judicial, que julgam os crimes e fiscalizam o governo para manter a constitucionalidade das leis. O que é que significa? Eles fiscalizam para ver se o governo mantém as suas leis de acordo com a Constituição, que também é uma coisa que existe na República, não só, mas é a lei máxima do país, onde nenhum governo pode ir contra, mas podem mudar com alguns votos do Parlamento. Outra coisa que existe aqui na República é que nenhum poder é superior ao outro. O Executivo não manda no Legislativo, o Legislativo não manda no Judicial, o Judicial não manda no Executivo, mas um fiscaliza o outro. Mas nenhum deles tem um poder maior, na teoria pelo menos. Algumas das vantagens da República são a maior participação popular, visto que há eleições para que o povo decida quem vai para o poder, e no Parlamento estão representados ideologias em formas de partido, lembrando que estamos a falar da República normal, nós não estamos a falar de uma República ditatorial, que existe, e depois nós vamos falar disso.
Todos têm que seguir a Constituição e os poderes são divididos, o que significa que não há abuso de poder e controle absoluto, lembrando, na teoria. E a alternância no poder também existe, impedindo dinastias e controlo de poder por muito poucos, lembrando, na teoria. E obrigando os políticos a serem um pouco mais competitivos para se manterem no poder, na teoria. Mas também existem desvantagens. Existem impasses políticos entre poderes, pois eles são divididos, ou seja, às vezes um vai contra o outro e o governo não consegue vir muito bem. Uma instabilidade partidária, pois o Parlamento pode barrar o governo se não tiver apoio suficiente, foi o que aconteceu com Portugal, e eu expliquei isso no vídeo passado. Uma burocracia excessiva devido às diversas instituições. O que é que isso significa? Que como há muito poder, e o poder é muito dividido, acaba que às vezes muita burocracia para poder passar leis e para poder realmente agir com alguma facilidade. Mas também existe uma corrupção, mas corrupção existe em tudo quanto é canto, mas o Executivo pode corromper o Parlamento, especialmente em repúblicas presidencialistas, visto que o Presidente da República tem mais poder. Por fim, vamos saber alguns exemplos de repúblicas que existem no mundo. Hoje em dia, a maioria dos países já são repúblicas, mas vamos dar aqui alguns exemplos. Temos Portugal, que é uma república semi-presidencialista, que tem um presidente e o primeiro-ministro. Temos os Estados Unidos, que é uma república presidencialista, em que o presidente é o chefe de governo e o chefe de Estado. Esse é o caso, em que o presidente são os dois. É só as repúblicas presidencialistas. Tem a França, que é também outra república semi-presidencialista, com a divisão de poder entre o presidente e o primeiro-ministro, como Portugal. Temos também o Brasil, que é uma república presidencialista, onde o presidente governa diretamente. E a Alemanha e a Itália, que são repúblicas parlamentaristas, onde o primeiro-ministro comanda o executivo e o presidente tem função mais cerimonial. Portanto, como podemos ver, temos os 3 tipos de repúblicas que vamos falar. Aqui um pequeno resumo, antes de passarmos realmente para os vídeos entre eles. Uma república presidencialista, onde não existe primeiro-ministro e o presidente tem o poder executivo todo. Uma república semi-presidencialista, já foi explicado no vídeo anterior, em que existe o presidente e primeiro-ministro e os poderes são divididos entre os dois. E repúblicas parlamentaristas, onde o primeiro-ministro que comanda o país e o presidente é apenas uma pessoa para assinar tratados e fazer discursos. E chegamos ao fim. Vídeo muito curtinho, só para mesmo iniciar a série. Muito obrigado por assistirem. Deixem um like, inscrevam-se se gostaram e até a próxima.